Notion ou Coda? Qual o melhor para organização e criação de sistemas para sua empresa? Hoje eu vou abordar 3 pontos do porquê o Coda é a melhor opção quando se trata de criação de microsistemas para organização de processos em uma empresa. E se você está aqui e já deixou de usar Excel para quase tudo na sua empresa, parabéns. Se não, presta muita atenção. Primeiro tópico, botões. Aí você fala, mas o Notion adicionou botões recentemente. Calma, que ainda não está naquele nível que a gente espera. Olha isso, eu estou aqui num Meal Planning. Meal Planning é planejamento de refeições em inglês, num template do Notion. Isso aqui é o Notion, tá? E aqui eu tenho uma tabela normal. Muito legal esse template, dá para você mexer em bastante coisas. E o Notion, inclusive, é para você organizar informações. Isso está no site dele, né? E ele é muito bom ao que se propõe. Os dois, Notion e Coda, caso você não saiba, são concorrentes diretos. Um se propõe mais para o lado de organização de informação, que é o Notion, e o outro se propõe mais para o lado de organização de processos que podem vincular com automação e inteligência artificial. E é por isso que eu gosto muito mais do Coda e você vai ver já já. E você pode ver aqui, ó, que nesses tipos de conteúdo aqui, eu não consigo criar um botão. Se eu adicionar uma propriedade e colocar button aqui, ele não existe. Eu só consigo criar um botão aqui, onde eu posso fazer uma página, né? Se eu colocar aqui, ó, isso aqui virou uma página, e aqui sim eu posso clicar no botão, fazer várias atividades aqui com esse botão, mas eu não consigo também colocar fórmulas nesse botão. Então o botão, ele é um pouco limitado, dá para você fazer até bastante coisas, mas eu não consigo colocar aqui. E por que é interessante eu colocar ali, ó? Se eu voltar aqui, nessa parte da tabela, não ter um botão nessa opção é muito restritivo. Porque se eu tivesse um botão bem nesse canto aqui, eu poderia colocar uma ação para, ao eu clicar, ele enviar para alguma coisa, ele criar uma nova linha em uma outra tabela. Tem tantas coisas que eu poderia fazer criando um botão aqui, que eu acabo sentindo muita falta disso no Notion. Olha o Coda. Esse timesheet, olha que interessante. Eu posso vir aqui num botão, numa tabela que eu criei, e se eu vier aqui para o lado, você vai ver que eu criei botões Clear Approval, End, Start. Quando eu clico, ele começa. Quando eu clico, ele termina. E quando eu clico aqui para aprovar, ele aprova. Todos esses aqui são botões. Isso é poderosíssimo. Olha que interessante. Se eu liberar aqui a página, né? Eu posso vir nessa partezinha aqui, Column Options, e aqui você tem os botões. Ó. O que um botão pode fazer? Ele pode fazer um monte de coisa, muito mais do que pode o Notion, por exemplo. E eu posso vir aqui, gente, clicar nessa parte Use Fórmula, né? Vir aqui, ó, e clicar aqui para aumentar essa fórmula. E eu posso até formatar isso daqui e ele acaba me permitindo escrever uma fórmula para o botão. Isso não tem no Notion de forma nenhuma, e isso faz com que o Coda seja extremamente poderoso quando se trata de botões. Eu estou até criando um sistema, por exemplo, no Coda, para quando você clica, ele posta algo no Twitter, no Instagram. O Notion, meio que dando uma volta assim, você também consegue fazer bastante coisas com os botões, mas não chega nem perto do que o Coda pode fazer nativamente. Ponto número 2. Controles dentro de páginas. O Coda permite você colocar diversos tipos de controles e o Notion não. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Olha nessa página do timesheet. Você está vendo que aqui eu tenho Worker e tenho Elber. Eu coloquei outros 2 nomes aqui, Elber Rizzoli e John Burnett, que é um nome fictício aqui, num controle. Se eu clico aqui, o que é esse controle? É algo que eu posso colocar uma informação para ser usada com um clique de um botão dentro de uma tabela. Então eu posso dar um nome para esse controle. Eu posso colocar fórmulas para esse controle. Olha aqui essa fórmula. Essa é uma fórmula que está pegando informação de uma tabela, fazendo um filtro, e ele só vai mostrar nesse controle, que é um controle de select, para você selecionar as informações desse filtro aqui. Então é bem poderoso isso. Eu posso colocar
colocar diversos outros controles. Se eu colocar uma barrinha aqui, por exemplo, e apertar em Ctrl, olha que interessante, controles. Eu tenho texto select, multi-select para você selecionar diferentes tipos, scale, slider, progress, data range, data de tal a tal. Tem vários tipos de controles aqui, tá? O Notion, se eu vier aqui numa página qualquer do Notion e apertar um botão e quiser colocar data, por exemplo, date, eu não consigo. Eu posso colocar um date reminder, que daí eu posso colocar, por exemplo, today, para ele me lembrar hoje para fazer alguma coisa, né? Ou amanhã. Mas se eu quiser colocar um texto, text, eu não consigo. Se eu clicar aqui, ele vai simplesmente já colocar o que eu já estou escrevendo. Não é um campo específico e eu não consigo referenciar o que eu escrevi aqui em uma fórmula. Então isso é poderoso porque você te permite criar muitos tipos de relatório dentro do Coda, onde você pode simplesmente selecionar algo e ele muda vários objetos. Olha um outro exemplo aqui no Coda. Eu tenho esse campo aqui que eu fiz, que é um invoice, tá? É uma nota. Se eu apertar Ctrl P, olha que bonitinho, ele imprime isso daqui de uma forma bonita, né? Então, ok, esse controle aqui, eu posso mudar a fatura aqui, por exemplo, vou para a fatura 8. Ele mudou todas essas informações que estão aqui, inclusive mudou as informações da tabela. Então, se eu mudar, por exemplo, para o invoice 9, pronto, mudou de novo essas informações. E aqui eu tenho outros controles, aliás, isso aqui é o terceiro ponto, já vou te mostrar. Então, esses controles aqui te permitem você criar muito mais detalhes para microsistemas de verdade. Gente, se você quer criar um microsistema para sua empresa, algo que você não quer pagar caro para outros e você quer desenvolver você mesmo, não precisa saber programar, é só você aprender a desenvolver no Coda e você faz isso rápido para a grande maioria dos sistemas. Alguns sistemas, claro, são mais complexos, depende do que você precisa, mas para isso, meu amigo, basta você aprender, me siga. E se você quer aprender, inclusive de graça, tem no meu canal do YouTube uma microformação para iniciantes, né? E pegando o gancho, vamos para o terceiro e último ponto, que eu vou dividir em dois. Esse daqui vai ter um ponto bônus para você, quase que um quarto. Eu posso colocar fórmula aonde eu quiser. Se eu vier aqui no Notion, eu só vou conseguir colocar fórmula nessas propriedades de tabela aqui. Então eu posso clicar aqui, colocar um campo que chama fórmula, né? E nesse campo aqui eu posso escrever qualquer fórmula que eu quiser, que inclusive, gente, o Notion tá com a fórmula 2.0, melhorou muito do que era antes, mas não chega nem aos pés do que é o Coda, tá? Então você pode escrever aqui fórmulas só nessas propriedades, acabou. Eu não consigo colocar fórmulas aqui, por exemplo, eu vou botar aqui e escrever fórmula. Não dá para escrever fórmula e buscar informações de uma tabela, por exemplo, e colocar aqui para alguma pessoa ver. Não tem como. No Coda eu consigo. E se eu vier no invoice que eu tinha te mostrado anteriormente, olha aqui, todos esses campos aqui são fórmulas. Se eu clicar aqui, cliquei com o botão direito do mouse, ele acessou essa fórmula. Olha que da hora. Eu clico com o mouse aqui, ele está te mostrando, tá pegando do Select Fatura. O Select Fatura é esse campo aqui, vou clicar com o botão direito. Olha o nome que eu dei aqui, Select Fatura. Então estou referenciando a fórmula para pegar a informação que está lá. Então, Select Fatura, ponto, cliente. Por que ele está pegando o cliente? Porque na fatura está pegando uma tabela, né? Nesse select aqui, ele está pegando informação de uma tabela. Então, cliente.cidade. Ele vai mostrar qual é a cidade que está selecionada para o cliente que está na fatura 9. Gente, olha que da hora isso daqui. E por aqui vai. Se eu clicar aqui, ele vai fazer a mesma coisa. Select fatura, pega o cliente, só que agora ele vai pegar o e-mail. Tá? Data, a mesma. Opa, data não, isso aqui é só um controle. E se eu quisesse criar uma nova fórmula aqui, é só apertar igual. A hora que eu aperto igual, ele já me abre essa parte da fórmula aqui. E eu posso colocar o que eu quiser. Por exemplo, posso colocar today para mostrar a data de hoje, por exemplo, tá? Mas você fala, mas para que serve isso? Só estou colocando uma fórmula normal aqui, mais, por exemplo, 12 dias, tá? Daí vai mostrar,
dia 10/2, tá em formato americano. Não tem problema, dá para mudar isso na fórmula também. Gente, o Coda é poderoso e o quarto ponto de bônus que fica para você aí são os packs. Os packs é o que tem de mais poderoso, só que o pack você já precisa saber programar. As fórmulas que eu te mostrei aqui é como se você tivesse que saber fórmula de Excel. Você aprende, uma vez que você aprende, você dificilmente esquece. Tem coisas bem complexas, claro que dá para você fazer, assim como no Excel, mas você consegue, para a maioria dos casos, usar fórmulas relativamente simples e resolver o seu problema. Agora, se você quer buscar algo muito mais poderoso, dá para você usar JavaScript dentro do Coda. É isso mesmo. O Notion não tem nem de perto algo semelhante a isso. Claro que dá para você usar JavaScript no Notion, mas você tem que criar algo totalmente separado e vincular com as APIs do Notion. Não tem nada direto. O Coda tá dentro do Coda para você mexer com JavaScript. Chama-se Packs, então. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Eu vou na parte principal do meu Coda, eu vou numa parte chamada Packs, e aqui em Packs eu tenho um que eu criei, por exemplo. Se eu clico aqui, eu posso editar esse pack, e eu vou em Code, e olha que belezura. Esse código aqui é um código em JavaScript. Se eu colocar aqui embaixo, essa parte é basicamente a parte principal que eu consigo jogar informações, criar botões no Coda, fazer e interagir com qualquer API de qualquer software. E se você ainda quer criar algo mais avançado que isso, eles têm uma SDK para você usar até TypeScript com Visual Studio. Você joga, faz os testes que você quiser e você também pode usar. Bom, dito isso, que é bem avançado, você pode, gente, tranquilamente mexer no Coda para, desde o nível mais básico até o mais avançado, desenvolver aplicações para sua empresa. Então, quando que você vai usar? Quando que é o ideal? Eu diria o seguinte, tem um gap entre o Excel e aplicações desenvolvidas, como vou citar aqui um que é muito bom, tá? Mas é caro. O RD Station, que é uma plataforma que você pode mexer com marketing, com um monte de coisa. Digamos que você está no meio termo, que você não quer usar tudo aquilo do RD Station, você quer usar um pouco, mas você quer colocar mais informações que no RD nem tem. Você quer ver de outras formas e fica complexo. Você vê que fica difícil você usar, você tem que se adaptar muito para o RD Station. É muito mais fácil você, antes de pegar um RD Station, criar algumas coisas, alguns processos dentro da sua empresa, dentro do Coda. E com o tempo você vai vendo o que você realmente precisa e lá na frente você faz uma transição. O Coda, como qualquer software, ele não é para sempre. Lá na frente, quando você crescer, virar Enterprise, virar uma coisa gigantesca, o Coda já não é para você rodar milhões e milhões de linhas em tabelas, para você ter, sei lá, 1 milhão de clientes. Mas quando você está uma pequena e até média empresa, ele é perfeito, vai te atender e vai trazer muita solução para sua empresa. Então essas são as 3 dicas de hoje. Eu quero que você aprenda cada vez mais, me siga para ganhar mais tempo. Fica com Deus e até a próxima.